Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Educando Crianças com você. Eu sou Deia Carter, treinadora de pais. Hoje a gente vai tratar de um tema muito específico e bem interessante. Na semana passada ou retrasada, agora não tenho certeza, eu fiz uma live falando sobre, alguns erros que os pais cometem na formação da identidade dos filhos, e eu percebi assim que vocês ficaram muito interessados em entender mais sobre a identidade, principalmente nessa época, onde os filhos estão na pré-adolescência, na adolescência, e também quando as crianças são mais novas, né? Então eu disse para vocês que eu faria uma outra live falando sobre esse assunto, então bora lá. Por quê? Desde segunda-feira nós estamos falando sobre essas questões, da adolescência, da sexualidade, da puberdade. E, gente, não tem escapatória, vamos dizer assim. A identidade bem fundamentada, ela está totalmente relacionada com uma sexualidade saudável. Isso aí não tem que discutir. Não tem que discutir. A partir do momento que a identidade dos nossos filhos é clarificada, a partir do momento que a identidade dos nossos filhos é bem fundamentada, de acordo com os princípios, de acordo com os valores, de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. A partir do momento que nós, como pais, fazemos um trabalho intencional de fundamentação, de internalização dessa real identidade dos nossos filhos, a partir disso, a sexualidade deles estará mais protegida e será uma sexualidade saudável. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa ser intencional, desde que eles são bebês, a trabalhar estas questões com os nossos filhos. Então, para a gente começar, quero dar muito boa noite para quem entrou aí agora. Se por um acaso meu áudio estiver falhando ou a imagem, escreve aí para mim, gente, que na medida do possível eu vou tentando resolver. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, digita, escreve, sabe? Porque aí eu posso ir tentando responder, posso ler os comentários de vocês e comentar algo, sobre os comentários que vocês estão fazendo. Ou seja, essa interação comigo é muito importante, tá bom? Vou tentar ver, vou tentar responder. Então não fique aí só pensando, não. Pode digitar, pode falar, tá bom? E pra gente começar, vamos lá mais uma vez compartilhar essa live com pelo menos 5 pessoas. Posso contar com vocês? Vamos lá, todo mundo pega o dedinho aí, ó. Vem aqui nessa setinha, essa setinha que tá bem no cantinho aqui de baixo, bem abaixo aí na sua tela, e compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas, gente. Vocês fazendo isso, vocês não têm noção o tanto de pessoas que são alcançadas, o tanto de pessoas que são que recebem, a sugestão dessa live. É fantástico, 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 gente. Então hoje nós vamos falar sobre como a identidade é fundamental, para essa formação de uma sexualidade sadia. Então vamos lá, porque assim, nós temos muito assunto para falar. A gente sabe, que na nossa cultura hoje em dia, e quando a gente fala de cultura, a gente precisa entender que a cultura, o que é cultura, Cultura é um modo de viver. Cultura são práticas de uma determinada sociedade. Então a gente sabe que na nossa cultura, nas práticas, na maneira de viver da nossa sociedade, esse período da adolescência, ele é considerado um período assim muito tumultuado, Tem características muito fortes, porque existe mudança tanto orgânica quanto psicológica. Então, além dessas mudanças no corpo,
Além dessas mudanças no físico, essas mudanças orgânicas, ainda tem as questões emocionais envolvidas. Fora isso, quando chega a adolescência, é ali o período onde né, os nossos filhos, ou a maioria deles, estão em busca daquela liberdade, sabe? Tipo assim, deixa eu sair um pouquinho debaixo das asas dos meus pais, né? Deixa eu me encontrar, deixa eu saber quem eu sou de fato, né? É naquela tentativa de encontrar a sua identidade, de firmar a sua personalidade. Então, esse período é um período muito característico, né? Oi, Val, obrigada, querida. Boa noite para você também. É um período muito característico, por quê? Porque além do adolescente, do pré-adolescente passar por tudo isso, a sociedade em geral rotula essa fase, né? Como fase de rebeldia, como a fase onde não conseguem mais reconhecer os seus filhos, não conseguem entender a questão, assim, até do humor, a forma como eles estão se comportando, porque não conseguem perceber a beleza desse cérebro que está em transformação. Não conseguem entender a beleza desse corpo que está se transformando e está se preparando para encarar a fase adulta. Vocês conseguem entender isso? Essa construção social que nós vivemos muitas vezes foca somente no negativo. E tá na hora, gente, da gente mudar nosso olhar. Porque se a gente quer construir nos nossos filhos uma identidade bem fundamentada, nós precisamos mudar o nosso olhar, a forma como nós temos olhado para eles e a forma como nós temos conduzido essa formação. Sabe por quê? Porque quando eles começam a mostrar pra gente sinais de um mau comportamento, de uma rebeldia ou de qualquer outra coisa, sabe o que eles estão sinalizando para nós? Que nós, como pais, estamos fazendo uma colheita do que foi semeado lá na infância. Lá na infância, a adolescência, gente, é uma colheita da infância. Porque nós, como pais, é que vamos modelando o comportamento dos nossos filhos com as nossas atitudes, com a forma como a gente age, com a forma como a gente corrige eles, com a forma como a gente deixa determinadas coisas entrarem dentro da nossa casa. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe numa loja, encontrei com uma mãe e aí ela estava pegando alguns artigos de um determinado personagem lá que não é muito legal. E aí ela falando, nossa, eu não sei como tirar isso do meu filho. E eu falei para ela, ué, mas é só você dizer não. Ah, não, mas na escola existe influência da escola. Eu falei, mas espera aí. Nós como pais precisamos ser os principais influenciadores dos nossos filhos. Então muitos pais hoje em dia têm se deixado levar por influências externas, têm deixado seus filhos falarem, assistirem e terem comportamentos completamente inadequados com a justificativa de que eles não estão dando conta de ir contra a influência externa. Tem alguma coisa errada, gente. Se a gente não dá conta de influenciar os nossos filhos na infância, que é um período onde eles estão completamente fascinados e predispostos a essa aprendizagem conosco, quanto mais na adolescência. Então, a adolescência, ela é uma colheita da infância, não adianta. E é difícil para nós, enquanto pais, ouvirmos isso. Mas uma grande porcentagem dos comportamentos que nós presenciamos hoje na adolescência dos nossos filhos foi porque faltou limites, faltou intencionalidade lá atrás. Faltou isso, porque é a correção e os limites que nós damos na infância é que são as sementes plantadas e que darão frutos lá na adolescência. Gente, não adianta. Nós estamos plantando, nós estamos semeando o tempo todo. E quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, pensando, refletindo,
Eu achei lá no livro de Provérbios, que está na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. E Provérbios tem uma sabedoria que nós, como pais, deveríamos ler Provérbios todos os dias. Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. A gente deveria ler Provérbios, se hoje é dia 1º, nós vamos ler o provérbio do dia 1º. Se hoje é dia 15, dia 16, nós vamos ler o provérbio do dia 16. A gente tem que ler um provérbio por dia, todos os dias, até esse negócio entrar dentro da nossa cabeça e a gente começar a praticar. Olha o que eu encontrei no livro de Provérbios, vou ler para vocês. Fala assim, ó: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Olha isso, gente. O preguiçoso não ara a terra na estação própria. Trazendo isso para a nossa vida. A nossa vida é feita de estações. A vida dos nossos filhos é feita de momentos, de estações. E nós precisamos ser intencionais em arar essa terra, em trabalhar essa terra, em plantar as sementes corretas no tempo certo, na estação própria. Porque senão, na época da colheita, na época que a gente esperar que os nossos filhos nos deem resultados positivos do que foi ensinado, da fundamentação que foi dada, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos achar nada. Nada. Porque se a gente não plantar de forma assertiva, de acordo com a estação, de acordo com o momento, não adianta a gente esperar colher alguma coisa depois. Então, desde que os nossos filhos estão na barriga da mamãe, é intencionalidade em plantar, em semear sementes boas que vão ser colhidas ao longo da jornada de criação e formação dos nossos filhos. Olha o que eu achei também lá em Coríntios, livro de Coríntios, que também está na Bíblia. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância, colherá. Não adianta só semear certinho, não. Tem que semear muito. Constância. Constância de semeadura. É semeando. Já, sabe assim, quando você fala, meu Deus, eu já falei isso tantas vezes. Eu já ensinei isso tantas vezes. Parece que eu não ensinei nada. Tá ensinando sim. É uma constância de ensinos. Para que essa identidade seja formada. E seja formada de acordo com princípios e valores. Semear e colher, gente, é um princípio. É um princípio que está na Bíblia. Por meio desse princípio, semear e colher, nós ensinamos os nossos filhos as consequências dos comportamentos. Sejam eles bons ou ruins. Sempre tem consequência. A gente ensina por meio desse princípio de semear e colher. Mas é com esse princípio também que nós, como pais, precisamos entender o nosso comportamento. O que nós temos feito hoje. E que o nosso comportamento em relação à nossa vida e aos nossos filhos também tem consequência. O que a gente semeia, a gente vai colher. Tá dando para entender, gente? Tá ficando claro isso? Tá fazendo sentido isso para vocês? Essa semeadura em relação à formação da identidade dos nossos filhos, essa constância, esse arar a terra na estação própria, no momento certo, tá fazendo sentido? Escreve aí para mim, ok, dá um joinha, tá fazendo sentido? Escreve aí para eu entender se vocês estão entendendo o caminho que eu tô trilhando com vocês para chegar nessa formação da identidade. Ótimo, vocês já estão me dando feedback aí. Vai lá, vai me dando um retorno, vai escrevendo e pode escrever dúvidas também, tá? Desde a infância, os pais precisam ser intencionais em ensinar para os filhos sobre quem eles são e o seu propósito de vida. Desde a infância, desde bebê, você precisa estar falando, você precisa estar mostrando, você precisa estar orando com eles sobre quem eles são
e sobre o propósito de vida deles. Porque quando chegar lá na adolescência, quando eles tiverem esse fundamento bem enraizado, internalizado, pode vir qualquer tipo de transformação, seja biológica, seja essas transformações no físico, no emocional. Com certeza, se eles tiverem sido bem fundamentados em quem eles são e no propósito de vida deles, tudo isso, todas essas mudanças que acontecem na pré-adolescência e adolescência vão ter um impacto muito menor nas emoções deles. Porque eles vão estar cientes e convictos de quem eles são, do propósito deles e de que eles podem confiar nos seus pais. Isso é muito sério, gente. Essa semeadura, ela tem que ser muito intencional. Você que está chegando aí agora, eu te incentivo a, quando terminar essa live, assistir o início, para você entender sobre o princípio da semeadura que eu falei anteriormente, ok? Mas continuando. Na adolescência, gente, essas mudanças físicas, né, relacionadas com as mudanças psicológicas, vão levando o adolescente a ter uma nova relação com os pais e com o mundo. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar sobre os 3 lutos que o adolescente vive, o pré-adolescente e o adolescente. Quem já ouviu falar nos 3 lutos? Escreve aí para mim. Esses 3 lutos estão completamente relacionados à formação e construção da identidade desses adolescentes, que respinga lá na sexualidade sadia. Alguém aí já ouviu falar sobre os 3 lutos vividos pelos adolescentes? Vou contar para vocês. O primeiro luto que o adolescente vive é a perda do corpo infantil. Ó, o pessoal tá falando aí que ainda não tinha ouvido falar. O primeiro luto, o adolescente perde aquele corpo infantil, aquele corpo que o cérebro está completamente acostumado com ele. Então, olha só que interessante, várias pessoas dizendo que não conhece, ainda nunca ouviu falar. Já viu aquela história de que adolescente é meio estabanado? Sai trombando nas coisas? E você fala, gente, mas será que esse menino não tá vendo que eu tô aqui? Trombou em mim, derrubou isso, fez aquilo. O cérebro dele tá começando a entender o espaço que ele está ocupando agora. O corpo dele está em transformação. Quando dá aquele estirão de crescimento, ele perde, ele sofre aquele luto, sabe? Da perda daquele corpo infantil. E o cérebro precisa se adaptar com os novos espaços. Então não é que ele é estabanado, não. É o cérebro que está se adaptando. E ele está sofrendo esse luto, essa perda do corpo infantil. Ele está se olhando no espelho e falando, quem sou eu? Sabe qual é o segundo luto que o adolescente vive? E que influencia diretamente nessa construção da identidade dele? A perda daqueles pais, os pais da infância. Sabe aqueles pais que falam assim, ô querido, ô meu amor, mamãe vai fazer isso pra você? Quer que mamãe te ajude? Esses pais passam a não existir mais. E esse adolescente passa por esse segundo luto, essa perda dos pais da infância. Porque os pais agora começam a olhar para os seus filhos e a cobrar deles um comportamento que, entre aspas, está de acordo com o que os pais estão vendo. Mas meu filho já cresceu. Meu filho já está dando conta. Por que ele está tendo um comportamento assim tão infantil? E os pais começam a falar com eles de forma diferente, a tratá-los de uma forma diferente. Eles passam por esse segundo luto. Cadê os meus pais? Que era guti-guti, sabe? Já não existe mais. O que está acontecendo? Eles perderam aqueles pais da infância. E o terceiro luto vivido pelo adolescente é a própria perda da sua identidade infantil. Eu não sou mais criança. O que eu sou agora? Eu já não tenho mais corpo de criança.
Os meus pais já não conversam comigo mais como eles conversavam anteriormente. Eles não me tratam mais da mesma forma que eles me tratavam. E eu também olho para mim e já não me vejo mais como criança. A sociedade já não me vê como criança, com as brincadeiras, com os comportamentos de criança. Mas ao mesmo tempo, meu cérebro ainda não está completamente formado como o cérebro de um adulto. Então, quem eu sou? E aí o adolescente vive todo esse processo. Ele se inclui num mundo novo, num corpo já maduro. É uma imagem corporal formada. E aí a adolescência começa a viver essa busca de uma identidade. E isso, gente, consome uma energia deles. Sabe aquela história de você falar assim, nossa, tô gastando tanta energia nisso, pensando nisso? Adulto tem muitas vezes fala isso, né? Nossa, tô gastando tanta energia nisso. A maior parte da energia dos pré-adolescentes e adolescentes é gasta nisso. Em encontrar agora, peraí, qual é a minha identidade? Quem eu sou? Agora, gente, sinceramente, o que é essa tal dessa identidade que a gente tanto fala? Não é? Nossa, você tem que se encontrar a sua identidade. Nossa, os seus filhos precisam ser fundamentados numa identidade, né, fundamentada ali nos princípios da palavra de Deus, para que eles possam ter impactos menores, né, em todo esse processo da adolescência que eles vivem. Mas o que é essa tal identidade? Alguém aí pode me dizer? Quem se arrisca a digitar aí para mim? Identidade é... O que é identidade? Pensa aí. Porque uma coisa é você falar. Outra coisa é você saber o que de fato é a identidade. O que envolve o processo de construção de uma identidade. Porque se você não sabe o que é, se você não sabe o que envolve, e muito menos o que a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, fala sobre isso, como é que você vai formar identidade nos seus filhos? Enquanto eu tomo minha água, alguém arrisca? Ó, a minha caneca é personalizada, ó. Alguém arrisca, gente? Ninguém! Ninguém vai arriscar escrever aí o que é identidade. Uau! Então eu vou ter que contar pra vocês, né? Então tá, deixa eu beber água de novo. Então deixa eu contar pra vocês, gente. Identidade é uma coisa muito simples. A identidade de uma pessoa é um conjunto de características que definem essa pessoa, que faz com que ela seja única, que é capaz de individualizá-la. Existe um princípio chamado individualidade. Opa, tem gente aí falando que vai buscar no Aurélio. Tem gente aí falando identidade é ser menino ou menina? Ah, legal, tô gostando. Bora lá, gente, tô gostando, muito legal. Amo quando vocês participam. Gente, identidades nada mais é do que as características nossas, que nos definem, que separam a gente de uma pessoa da outra, que nos deixam individuais. A identidade de uma pessoa é um processo. E por que ela é um processo? Porque ela vai mudando. Ela começa a acontecer desde o início da vida, quando a criança nasce. E essa identidade, ela vai se desenvolvendo ao longo da jornada. Ela é um processo complexo e que a gente fala que é mutável. Vai mudando. E assim, esse processo, gente, que é o processo, né, do desenvolvimento da identidade, é um processo que vai mudando com o passar dos anos, onde a pessoa, ela cria uma imagem de si mesmo e que dá aquela famosa resposta para aquela famosa pergunta que a gente sempre faz: quem sou eu? Então a identidade, ela vai sendo construída
ao longo da jornada e ela vai respondendo pra gente: quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma definição de identidade pessoal. Só que a gente precisa entender que um momento que determina essa consolidação da identidade é a adolescência. É o momento que os nossos filhos estão ali reelaborando tudo que eles viveram na infância. E agora eles estão tentando se encontrar nesse universo onde eles não são mais crianças, não têm a identidade mais de criança, mas também ainda não têm a identidade de adultos. Então, esse processo da adolescência, eles estão ali se reelaborando, se reestruturando, sabe? Para que eles consigam formar essa imagem pessoal e particular deles mesmos. E sabe como é que isso acontece? Sabe como é que eles vão elaborando isso? Como é que as pessoas elas vão construindo essa ideia de quem elas são, de para que elas servem, de pertencimento, de propósito. Sabe como é que elas vão construindo? Elas vão desenvolvendo essa identidade pessoal e o conhecimento do ambiente, de onde elas estão, a partir do quê? Da experiência com o próprio corpo. Sabe quando lá o bebezinho descobre a mãozinha? Aí a gente fala, olha, ele descobriu a mãozinha. Ele tá começando a pegar na sua mão. Olha, ele descobriu o pezinho, tá colocando o pezinho na boca, tá chupando o dedinho do pé. Conhecimento do corpo. Vai crescendo, vai pegando no cabelo. Vai entendendo. Quando são maiores, os órgãos sexuais, tantas coisas, a pessoa vai se conhecendo, vai sabendo quem ela é. Essa experiência com o próprio corpo, nas emoções, com a sua autorregulação. Ela vai aprendendo o que ela está dando conta, limites. Sabe, a criança vai fazendo birra. Por quê? Porque ela está completamente desregulada. O cérebro não está funcionando. Eu já falei com vocês sobre isso, sobre o córtex pré-frontal, sobre a amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, que está em formação e está desregulando ali aquela criança, aquele adolescente. Já falei sobre isso, mas não vou me ater nisso nessa live. Posso voltar nisso depois, porque o assunto é longo. Então, essa autorregulação vai acontecendo nessa jornada. E se os pais que são adultos não conseguem se autorregular, imagina a criança. Muitas vezes os pais explodem, ficam bravos, nervosos. Então você vê a criança fazendo birra, você vê a criança se desregulando, às vezes batendo no outro, às vezes nos próprios pais. E isso não é uma patologia, né? Teve gente que colocou se o TDAH, não, eu não estou falando de patologia, eu não estou falando de distúrbios, eu estou falando da autorregulação. Na Bíblia é o princípio do autogoverno. É você aprender a governar suas emoções, é a se manter equilibrado. E isso é na jornada. Você vai se regulando. Motivações, desejos. Peraí, eu vou aprendendo que eu preciso ser amigo do fulano só porque eu sou interesseiro, porque eu quero algo dele, ou porque também eu tenho algo a oferecer. Sabe, motivações, você vai se conhecendo. A relação com a família. Você se sente amado ou não? Entende isso? Como que você enxerga o amor dos seus pais? Como seus pais demonstram amor por você? Você se sente aceito? Você tem o sentimento de pertencimento nos locais onde você frequenta? A escola, a igreja, a casa dos avós, dos amigos, dos primos, a sua própria casa. Você se sente bem ali? Você está consolidando a sua identidade?
o ambiente sociocultural, o seu ambiente, a forma como você vai elaborando na sua mente essas experiências internas de frustração, sofrimento ou até mesmo de alegria, bem-estar, dúvidas. Tudo isso você vai elaborando, estruturando, reestruturando, se conhecendo, entendendo o que você dá conta, o que você não dá conta. E quando isso é muito bem vivido, muito bem intensificado na infância, na pré-adolescência e na adolescência, muito provavelmente esse adulto será um adulto super equilibrado. Só que o que tem acontecido hoje em dia? A nossa geração tem sofrido com problemas de autoimagem. Existe um mundo ideal, sonhado pelos nossos adolescentes e pré-adolescentes, mundo que eles veem na internet, na televisão, mundo que eles veem de desejos, de ambições, que tratam muito mais o ter do que o ser. E isso, consequentemente, vai afetando a identidade deles. Essa autoimagem deles está sendo deturpada por influenciadores que querem o consumismo, é sempre o ter. É sempre o melhor cabelo, a melhor pele, a melhor roupa, a roupa de marca, os melhores programas, os melhores passeios, as melhores viagens. As redes sociais têm fomentado muito isso, porque o tempo todo você está vendo o que o outro está fazendo. Mas esquece que todo mundo tem um bastidor. As pessoas não têm só palco. Eu não tenho só palco. Eu tenho bastidor também. Escreve aí para você não esquecer. Todas as pessoas têm um bastidor. Escreve aí que aí você não esquece. Não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Porque se você faz isso, você está ensinando seus filhos que só existe palco, que não existe bastidor. Se os seus filhos, se a identidade dos nossos filhos está sendo formada pelo que eles estão vendo nas redes sociais, eles estão aprendendo que só existe palco. Só existe palco. E todos nós temos bastidor. E uma coisa que a gente precisa entender, alguma coisa ou alguém sempre vai vir em primeiro lugar no nosso coração. Não tem jeito. O que está vindo em primeiro lugar no nosso coração? O que está passando dentro de nós? O que nós estamos desejando? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos a querer, a desejar? Olha, eu quero dizer para você que a sua intencionalidade principal como pai e como mãe, o que você mais tem que desejar e ser intencional para acontecer na sua vida e na vida dos seus filhos. O que você deve mais buscar em oração, se você professa essa fé, seja na sua reza, o que você mais tem que buscar ajuda em fundamentar, em estruturar, para que isso seja o primeiro que ocupe o seu coração. É o amor a Deus e ao que Ele é. Porque a partir do momento que você ama a Deus pelo que Ele é, você encontra a sua identidade. Calma, Andréia, explica isso melhor, porque eu ainda não entendi.
Eu vou explicar. Quando você encontrar de fato a sua identidade, a sua perspectiva de vida vai mudar. Olha o que está escrito em Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 1, que está lá na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Olha o que está escrito, eu vou ler para vocês. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou homem e mulher. Olha aí a primeira chave da identidade fundamentada. Deus criou homem e mulher à sua imagem. Homem e mulher à sua imagem. Continuando. Deus os abençoou. Deus deu a bênção dele sobre nós. E o que Deus disse? Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, dominem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha a chave da nossa verdadeira identidade. Quem nós somos? Deus nos criou à sua imagem, homem e mulher, nos abençoou, disse para que sejamos férteis e para que a gente encha essa terra e domine essa terra e governe sobre essa terra. Ser a imagem e semelhança de Deus inclui, olha o que inclui. Quer saber da sua identidade? Olha o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Inclui capacidade de pensar e de fazer escolhas morais assertivas, ter personalidade, ter habilidade para o amor, amar, para inovar. Inclui ser verdadeiro. Tudo isso está nas características de ser a imagem e semelhança de Deus. Ter sabedoria, escolher a santidade, praticar justiça, ter comunhão com o outro, unidade, que é diferente de união. União é um saco de laranja, unidade é o suco da laranja. Imagina a diferença? Domínio, governo sobre a terra. Isso são apenas algumas características que foram nos dada porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, de posse de todas essas características, sabendo que Deus nos criou homem e mulher, que nos abençoou, que disse para que sejamos férteis e para que possamos encher a terra, que nos deu governo sobre a terra e nos deu todas essas habilidades e características e muito mais, porque eu falei só algumas aqui. Se nós trabalharmos isso com os nossos filhos desde criança, fundamentando, não haverá dúvidas de quem eles realmente são. E toda e qualquer emoção, sentimento, mudanças físicas, no seu psicológico, seja o que for, que acontecer lá na pré e adolescência, o impacto é menor. Porque eles sabem quem eles são, eles conhecem o Deus que os pais servem e que, portanto, eles também servem, e eles confiam nos pais que esse Deus deu para cuidar deles. Percebeu que é uma cadeia, é um ciclo muito bem estruturado? Só que o que tem acontecido, gente? O que tem acontecido? Os pais, que são um modelo de autoridade dado por Deus, para poder trazer essa fundamentação sólida, esse caldo grosso para os filhos, normalmente são aqueles que estão sendo responsáveis
pela baixa autoestima, pela confusão na identidade dos filhos. Por quê? Porque normalmente nós nos vemos da forma como as pessoas que nós mais amamos falam de nós. Normalmente nós temos a tendência de nos ver da forma como as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais confia, falam de nós. E é por isso que, infelizmente, a família tem sido os principais responsáveis pelas marcas negativas na identidade dos filhos. Mas como, Andréia? Rótulos, sejam eles positivos ou negativos. Nossa, meu filho, você é preguiçoso demais. Mas que menino preguiçoso? Eu peço pra você fazer as coisas e você não faz. Nossa, meu filho, você é muito agitado. Gente, você é agitado demais. Não dá pra você parar de falar um pouquinho? Calma, para com essa agitação, você é agitado demais. Aconteceu alguma situação? Nossa, meu filho, você é mentiroso demais. Para de falar mentira. Você fala mentira pra sua mãe? Pro seu pai? Percebeu o que eu tô falando? Ó, você é, você é, você é. É sempre o é. E os rótulos bons? Nossa, filho, você é tão inteligente. Chega um momento, de tanto ele ouvir que ele é inteligente, ele vai achar que ele não precisa se esforçar mais. Ah, eu sou inteligente demais. Preciso me esforçar, não? Rótulos não são bons. Nem positivo, nem negativo. Porque eles vão marcando a nossa identidade. Nós precisamos entender de fato quem nós somos, o que nos foi dado por Deus como características, por sermos a imagem e semelhança dele, e entendermos que nós vamos construindo isso dia a dia na formação da nossa personalidade. E é com esforço. É com esforço. Foi nos dado dons, talentos, habilidades e por aí vai. E nós precisamos nos esforçar para aperfeiçoarmos. Não é ficar assim, eu sou assim, eu nasci assim. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, não. Nós temos um Deus que nos fez a imagem e semelhança dele e nos deu a capacidade de buscarmos ser pessoas melhores a cada dia. Frases impensadas que nós falamos. Conflitos, gente, que não foram resolvidos. Às vezes, nossos filhos chegam em casa contando coisas que aconteceram com eles na escola, na igreja, lá na casa dos amigos. E a gente está tão atarefado que a gente não dá a devida atenção. E a gente não ajuda eles a elaborar essas situações que aconteceram na cabecinha deles. Ou a gente está tão explosivo que a gente fala assim, fez isso com você? Amanhã eu vou lá na escola. Quero ver o que essa professora vai me falar. Eu vou ligar agora para a mãe do seu coleguinha. Vai ter que me dar satisfação. Por que bateu em você? Agora eu quero saber. Se coloca naquela postura, sabe? De... Peraí. Você só ouviu o seu filho. Calma. Você tem que validar o sentimento dele. Nossa, filho, aconteceu isso? Tá bom, a mamãe vai tentar entender o que aconteceu para a gente poder resolver. Porque a gente precisa resolver para que fique bom, para que todos, sabe, saiam bem dessa situação, para que haja perdão, para que haja amizade, para que haja princípios sendo aplicados. Não, sabe? O que nós estamos ensinando na identidade dos nossos filhos? Falta de atenção, pais que estão ocupados demais para ter atenção aos sinais visíveis que os filhos estão dando de que tem alguma coisa errada acontecendo. Superproteção, pais que só faltam respirar pelos filhos. Já falei sobre isso em uma outra live há umas 2 semanas.
Busca lá a live sobre identidade, eu falo muito sobre superproteção. Falta de comunicação ou comunicação agressiva. Isso são só alguns fatores, alguns erros que os pais cometem nesse processo de construção da identidade dos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles precisam se ver como Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Deus não nos vê como mentirosos, enganadores. Deus não nos vê como pessoas que não vamos dar em nada, que não construiremos relacionamentos saudáveis, que não somos capazes de ter uma família. Deus não nos vê como pessoas incapacitadas. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E é por isso que nós precisamos ter uma identidade firmada e bem fundamentada. Por quê? Porque ela nos liberta para que possamos ser plenos naquilo que a gente faz, livres para escolher, para fazer escolhas assertivas em todas as áreas, inclusive na nossa sexualidade. Agora, se os pais têm dificuldade em fundamentar a sua identidade, a identidade dos filhos, imagina no que se refere à sexualidade, que é considerada um tabu na sociedade. E hoje em dia, que existe um excesso de informação, uma informação fácil, mas que não traz nenhum conhecimento. Hoje em dia, é muito fácil você conseguir informação. Há décadas atrás não era. Hoje em dia existe o que a gente pode falar de vulgarização sexual. O sexo hoje se tornou um bem de consumo, ao alcance de todos, principalmente pelos meios de comunicação. Qualquer um pode ter acesso, inclusive os nossos filhos. A masturbação, a erotização precoce, pornografia. E os perigos da pedofilia? Tudo isso hoje está de fácil acesso. Mas olha o que a Bíblia diz. Lá em Coríntios, livro de Coríntios, capítulo 6. O que a Bíblia nos ensina? Fujam. Olha isso, gente. Não é afaste de você, resista. Fuja. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados, olha só, a Bíblia condena a imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí continua falando que o Espírito Santo, que Deus habita em nós, e papapá, papapá, papapá. A Bíblia é muito clara quanto a essa trocação de parceiro, quanto a essa sexualidade fora do casamento, essa sexualidade fácil, essa vulgarização sexual. A Bíblia é muito clara sobre isso. E existem muitos perigos advindos dessa sexualidade que está sendo vulgarizada, com jovens despreparados. Angústias, depressão, compulsividade, gravidez indesejada, até desinteresse pelo sexo oposto. Na live de ontem, que eu fiz com o diretor da ACEP, ele falou: Andréia, é impressionante a quantidade de pré-adolescentes e adolescentes que ficam fazendo brincadeiras com o outro, falando assim: duvido você beijar fulano, que é do mesmo sexo. Desafia. E aí eles ficam nessa brincadeira, tendo contato um com o outro e se desinteressando pelo sexo oposto. Isso é tão sério. E aí vem toda essa dificuldade dos pais, professores, da sociedade, da família, lidar com esse tema sexualidade na adolescência.
E com toda essa dificuldade, onde é que esses adolescentes vão tirar as dúvidas? Na escola. Na escola, o assunto ele é mecânico, não tem abertura. Os próprios alunos têm vergonha dessa exposição. Os professores nem sempre são capacitados. Às vezes falam de forma técnica, somente ali sobre o aparelho reprodutor e nada mais. E aí os adultos querem trazer para os filhos uma perspectiva adulta do que é a sexualidade. Sabe aquela ótica, assim, da realidade adulta? Que muitas vezes foca no negativo. Ó, cuidado, hein? Não vai aparecer grávida aqui em casa, não, hein? Ó, cuidado, rapaz. Você não engravida a menina, não, porque senão você vai ter que sair de casa. Ó, você se previne, hein? Olha as doenças aí que pega na hora de fazer sexo. É sempre a ótica do adulto. Agora, vocês já pararam para pensar? Já se perguntaram o que é a vida para um adolescente que está construindo a sua identidade, inclusive a sua sexualidade, tentando entender como é que ele se vê no meio disso tudo? Esse adolescente que está procurando pertencimento, aceitação. Esse adolescente que está sendo cobrado a ter um comportamento de adulto, sendo que ele ainda não tem um cérebro preparado e maduro para isso. Esse adolescente que está sofrendo mudanças no corpo dele, que para alguns é motivo de muita alegria, para outros é motivo de, ai, como é que vai ser? O que vai acontecer? Porque as mudanças no corpo acontecem em momentos diferentes. Eu mesma passei por isso. Eu demorei muito a desenvolver o meu corpo. As minhas amigas eram todas lá, totalmente desenvolvidas, formosas, usavam sutiã. E eu ia para a escola na minha adolescência, nem precisava de sutiã, porque nem peito eu tinha. Então, o que para alguns é alegria, para outros é uma frustração e uma confusão, porque não sabe se serão aceitos. E a identidade está sendo formada aí no meio disso tudo. No meio disso tudo. Olha que interessante. Eu pesquisei aqui alguns artigos e foi feita uma pesquisa com adolescentes na cidade de Juiz de Fora, próximo aqui de Belo Horizonte, né? Minas Gerais. E nos relatos dos adolescentes, olha o que eles falaram. A maioria deles falaram assim, ó. Adolescentes de 10, 11 anos. Não posso falar disso, desse assunto lá na minha casa. Minha mãe não fala disso comigo. E nem o meu pai. Essa foi a principal fala deles. E onde que eles vão buscar essas informações? O despreparo dos pais em lidar com essas situações de sexualidade que tem acontecido hoje. O despreparo da escola em fornecer informações que não sejam somente técnicas, mas que tragam valores, princípios. Esse despreparo que só mostra o lado biológico, que não respeita as características, os valores. Só estão provocando mais crenças incorretas, crenças que limitam. Só estão provocando mais preconceito. Mitos estão sendo instalados na cabeça dos filhos. Sentimentos de vergonha, insegurança, medo. Só vão deixando os filhos mais vulneráveis a esse assunto. Porque se eles não sentem segurança para falar sobre isso com ninguém, é porque isso deve ser muito ruim. Isso deve ser um problema. Então, peraí, o que está acontecendo? Deu para entender? Um assunto que deveria ser tratado de uma forma tranquila, porque foi Deus quem criou o sexo. Foi Deus quem criou a nossa sexualidade, a família. Tem sido tratado ou de forma vulgar, ou de forma repressiva, ou de forma negativa. Simples assim. E quando o adolescente não acha apoio na família,
não se sente satisfeito com essas informações que muitas vezes ele recebe, que são rasas, superficiais, ele vai buscar em outro lugar. E como é que nós vamos garantir que essas informações estão sendo dadas a eles, valorizando a moral, os bons costumes e os princípios da palavra de Deus? Como é que nós vamos garantir que no tempo certo eles estarão recebendo inclusive orientações médicas para evitar esse autotratamento, como, por exemplo, a pílula do dia seguinte? Toda essa confusão que começou com a gente, com os pais, porque nós não fomos preparados para lidar com esse assunto. Os nossos pais não eram preparados para lidar com esse assunto conosco e, portanto, nós também não fomos preparados para lidar com esse assunto. Toda essa confusão tem feito com que essa geração esteja mais vulnerável a tudo que está acontecendo. E isso tem sido muito aumentado, muito fomentado pelas mídias, que está assim de forma desordenada, aberta, sem vergonha mesmo, banalizando a família, a relação sexual, como se fosse um objeto de consumo fácil. E aí, o que nós como pais vamos fazer? O que nós como pais vamos fazer? Eu pergunto para você. É isso que nós vamos conversar amanhã, no primeiro seminário Jovens de Valor. Você já fez a sua inscrição? Fala comigo aí, já fez sua inscrição? Andréia, como que eu faço a inscrição? Me explica melhor. Gente, esse seminário que eu vou fazer amanhã, eu preciso que vocês façam a inscrição, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, mas eu preciso que vocês façam a inscrição porque eu vou mandar um link para vocês. Vai ser um canal fechado, onde eu vou dar abertura para que vocês estejam fazendo perguntas, para que a gente possa tirar dúvidas. É por isso que eu preciso que vocês façam inscrição. Então o link está em todas as minhas redes sociais, está lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não me segue, comece a me seguir lá no YouTube, Deia Carter, faça a sua inscrição. Está no meu Instagram. Se você não me segue, comece a me seguir. O link está lá de azulzinho, é só você clicar, fazer a sua inscrição, que amanhã eu vou estar mandando para você o link que vai te dar acesso a esse seminário. E amanhã nós vamos continuar essa conversa. Amanhã eu vou explicar para vocês de forma clara mais coisas que têm acontecido com os nossos adolescentes, mais erros que os pais têm cometido e vou dar uma luz para vocês de como nós podemos resolver esse problema, de como nós podemos sair dessa estatística de pais, de adolescentes que têm presenciado momentos de tristeza ao ver seus filhos se perdendo em sua sexualidade. Nós vamos sair dessa estatística. Olha, tem gente aí que já falando que já fez a inscrição. Por favor, gente, amanhã, 20 horas e 30 minutos, eu espero vocês no primeiro seminário Jovens de Valor. Nós vamos continuar essa conversa e eu vou dar uma luz para vocês sobre o que nós vamos fazer. Convide os amigos, as famílias que vocês conhecem, ok? Não percam essa oportunidade de convidar pessoas que são queridas por vocês. Isso é muito importante, porque se a gente está sendo bem orientado, abençoado, se nós estamos tendo tido a oportunidade de ter essa informação de valor, de como resolver os problemas nessa área da sexualidade dos nossos filhos, vamos transbordar isso na vida de outra pessoa. Mande o link para outra pessoa que não teve acesso a essas informações,
Convide mais gente para estar nesse seminário e esteja comigo amanhã, às 20h30. Lembre de fazer a inscrição para que eu possa enviar o link para você. Combinado? Tamo junto? Espero que todas essas informações sobre a identidade, sobre a construção da identidade que eu passei para vocês hoje, tenham feito muito sentido para você. Porque amanhã nós vamos finalizar essa construção desse assunto e eu vou trazer uma luz para vocês. Olha só, George está colocando assim, tem um filho de 7 e uma menina de 3 anos. Quero estar pronto quando perguntarem sobre esse assunto. Assim como George, gente, estejam prontos. Vamos ter esse trabalho preventivo também com os nossos filhos. Então eu conto com vocês, me marquem no Instagram, no story de vocês, mande essa live para outras pessoas, mande esse link, tire um print dessa live e compartilha. Vamos transbordar conhecimento, gente. Vamos transbordar coisas boas. Obrigado, pessoal dando parabéns aí. Vamos transbordar coisas boas. Combinado? Espero vocês amanhã no primeiro seminário Jovens de Valor. Até amanhã.